Ela te ignorou. Nesse instante, uma parte do teu ego desabou em silêncio. Não houve explosão, não houve drama. Apenas o vazio gelado de perceber que para ela, você simplesmente deixou de existir. Há algo de profundamente cruel no modo como a indiferença fere mais do que o ódio. O ódio ainda é a tensão. É uma chama ardente, hostil, mas presente. A indiferença é o gelo que apaga qualquer fogo. É a morte silenciosa da tua relevância. É o apagar das luzes sem aviso, sem cerimônia, sem última palavra. Agora, você está checando o telefone, repassando conversas antigas, tentando decifrar o momento exato em que tudo mudou, procurando sinais que talvez nunca existiram, construindo teorias sobre palavras que ela disse, sobre silêncios que ela deixou. E nesse processo, você se perde um pouco mais a cada checada, a cada nova interpretação da mesma conversa fria. Mas Marco Aurélio diria que você está fazendo a pergunta errada. A pergunta não é por que ela me ignorou, a pergunta é por que isso ainda tem poder sobre mim. Marco Aurélio, imperador de Roma, filósofo estoico, comandante de legiões, escreveu nas Meditações algo que atravessaria séculos. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ele não estava falando de positivity barata, de fingir que a dor não existe. Estava falando de algo muito mais profundo, a liberdade radical de escolher tua resposta. Ele sabia que o desprezo de alguém não é julgamento sobre teu valor, é apenas informação. Informação sobre quem merece teu tempo, tua energia, tua presença. E mais importante, quem não merece. A dor que você sente agora não é fraqueza, é profundamente humana. Todos nós queremos ser vistos, reconhecidos, valorizados. Mas o que você faz com essa dor é o que define se você permanece escravo dela ou se torna mestre de ti mesmo. Se você se dissolve nela ou se forja através dela. O estoico não nega a dor, não a reprime, não finge que ela não existe. Ele a observa, a compreende e então a transforma. Como um ferreiro que pega o metal bruto e o molda em algo útil, em algo belo. E a primeira transformação começa com uma verdade brutal, quase insuportável de aceitar. O silêncio dela não é sobre você, é sobre ela, sobre as próprias inseguranças dela, os próprios medos dela, os próprios jogos psicológicos que ela aprendeu a jogar. Talvez seja controle, talvez medo de vulnerabilidade, talvez imaturidade emocional, talvez apenas estratégia para medir quanto poder ela tem sobre ti. Mas o estoico entende algo crucial. Reagir a isso é entregar o poder, é dançar na palma da mão de alguém que nem sequer merece o teu movimento, é validar o comportamento com tua atenção desesperada, é confirmar que o jogo funciona. Então, o que Marco Aurélio faria se uma mulher o ignorasse, ele não faria absolutamente nada. E isso não é passividade, não é desistência, não é fraqueza disfarçada de indiferença, é maestria, é o controle mais profundo que existe, controle sobre si mesmo quando tudo dentro de ti grita para reagir. Deixe-me explicar por que isso é tão poderoso. Quando alguém te ignora, existe uma expectativa invisível, um script social que todos conhecemos. A expectativa é que você reaja, que mande mensagem perguntando o que houve, que cobre satisfação, que demonstre de alguma forma que foi afetado, que prove que ela ainda importa, que ainda ocupa espaço na tua mente, que ainda tem o poder de te desestabilizar. E ao fazer isso, ao seguir esse script, você entrega exatamente o que ela espera, consciente ou inconscientemente. Prova irrefutável de que ela ainda tem controle emocional sobre você. Prova de que bastou um silêncio para te fazer dançar. O estoico faz o oposto. Ele rompe o padrão completamente. Ele destrói o script. Primeira forma, o silêncio absoluto. Não mande mensagem nenhuma. Não cobre explicações. Não pergunte por que você está me ignorando ou fiz algo errado. Não tente forçar conversas. Não apareça onde ela está só para cruzar o caminho acidentalmente. Silêncio não é punição, não é jogo de poder, não é vingança passivo-agressiva, é dignidade pura, é o respeito por ti mesmo manifestado em ação, ou melhor, em não ação. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não se tornar igual ao seu ofensor. Quando você persegue quem te ignora, quando você implora por atenção, quando você se rebaixa para mendigar migalhas de consideração, você se torna exatamente o que ela talvez esperava: previsível, desesperado, controlável. Você valida a estratégia dela, você ensina que funciona. Mas quando você simplesmente desaparece, quando você não oferece drama, não oferece reação, não oferece nada além de vazio, onde antes havia presença, você quebra o script completamente. E algo fascinante acontece na mente dela. A ausência de resposta cria uma resposta muito mais poderosa do que qualquer mensagem que você poderia enviar. Por que ele não está correndo atrás? Será que ele já superou? Será que eu não significava nada? Será que ele encontrou outra? Será que eu cometi um erro? O silêncio é a pergunta que você nunca fez em voz alta, mas que ecoa infinitamente na cabeça de quem te ignorou. É o espaço vazio onde ela esperava encontrar teu desespero. E em vez
disso, encontrou apenas nada. E nada é aterrorizante para quem esperava tudo. Segunda forma, redirecione a energia. Marco Aurélio não chorava por quem o ignorava. Ele não passava noites repassando conversas, não pedia conselhos a amigos sobre o que eu faço agora. Ele governava Roma, comandava exércitos, treinava, estudava filosofia, escrevia, evoluía, construía um legado que sobreviveria milênios. Enquanto ela te ignora, o estoico faz algo que a maioria dos homens não consegue fazer. Ele investe em si mesmo com a mesma intensidade, talvez até maior do que investiria perseguindo-a. Academia, o corpo que ela não tocará mais. Carreira, a ambição que ela não apoiará mais. Leitura, a mente que ela não estimulará mais. Aparência, o visual que ela não admirará mais. Mentalidade, a paz interior que ela não perturbará mais. Porque a verdade é esta, simples e brutal. A melhor resposta para a indiferença não é explicação, é evolução. Não é conversa, é transformação. Deixe-a te ignorar e use esse tempo, essa energia que você gastaria mandando mensagens, checando stories, analisando cada detalhe. Use tudo isso para te tornar uma versão de ti que ela nunca mais terá acesso. Uma versão tão superior que o homem que ela ignorou parecerá um estranho. Sabe o que é verdadeiramente brutal? Quando meses depois, talvez num encontro casual, talvez numa foto que alguém mostra, ela te vê e percebe que você não apenas superou, você transcendeu. Você se tornou algo completamente novo. Músculos onde antes havia descuido. Confiança onde antes havia insegurança. Propósito onde antes havia deriva. E pior para ela, outra mulher ao teu lado, rindo de algo que você disse, tocando teu braço com naturalidade. E nesse momento microscópico, o poder inverte completamente. Não porque você buscou vingança, não porque você planejou esse momento, mas porque você simplesmente seguiu em frente com propósito inabalável, com disciplina estoica, com respeito próprio. Terceira forma, entenda o jogo e recuse-se a jogar. Algumas mulheres ignoram como teste psicológico, para ver se você corre atrás, para medir quanto poder elas têm sobre ti, para confirmar que você ainda está disponível emocionalmente, orbitando, esperando. É um teste de investimento, um teste de frame, um teste para ver se você é homem de valor ou homem de conveniência. O estoico entende o jogo perfeitamente. Ele enxerga as peças, conhece as regras, sabe exatamente o que está acontecendo. Mas aqui está o pulo do gato. Ele se recusa a jogar, não por ignorância, não por ingenuidade, mas por algo muito mais profundo. Ele sabe que qualquer relacionamento construído sobre fundações de jogos psicológicos, de testes constantes, de manipulação emocional, é uma prisão disfarçada de romance. É um campo minado, disfarçado de jardim. Marco Aurélio dizia: você sempre tem a opção de não ter opinião sobre algo. Traduzindo para a linguagem moderna, você sempre tem a opção de não reagir, de não entrar no circo, de não validar o comportamento tóxico com tua atenção, de simplesmente observar e escolher não participar. E quando você faz isso, quando você realmente internaliza essa liberdade radical, uma de duas coisas acontece, e ambas são vitórias. Primeira possibilidade, ela percebe que perdeu alguém de valor real, alguém que não se dobra a joguinhos, alguém com dignidade, com opções, com autoestima saudável. E ela volta. Mas aqui está o detalhe crucial. Agora você decide se ainda quer. Você não está mais mendigando, você está escolhendo. E escolher é poder. Segunda possibilidade, ela nunca volta. E sabe o que isso significa? Que você se esquivou de alguém emocionalmente imaturo, de alguém que não estava pronto para te valorizar, de alguém que teria te feito perder tempo, energia, paz mental. Você evitou meses ou anos de relacionamento tóxico. Você se salvou. Em ambos os casos, você vence. Não no sentido mesquinho de provar algo a ela, mas no sentido profundo de manter tua integridade intacta, de não trair a ti mesmo. Escuta bem, porque isso é importante. Se ela te ignorou, não é um julgamento sobre quem você é. Não é um veredito sobre teu valor como homem, como parceiro, como ser humano. É apenas informação sobre quem ela é, sobre onde ela está emocionalmente, sobre as próprias limitações dela. E tua resposta não deve ser desespero, não deve ser perseguição, não deve ser explicação infinita. Deve ser dignidade absoluta. Não persiga, não implore, não se explique, não tente convencê-la do teu valor. Quem precisa ser convencido nunca entendeu. Simplesmente desapareça. Não com raiva, não com rancor, não com desejo de vingança, mas com a calma silenciosa de quem conhece o próprio valor e não precisa de validação externa para confirmá-lo. Com a serenidade de quem sabe que a ausência de alguém é só isso. Ausência, não diminuição de quem você é. Marco Aurélio escreveu: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. O silêncio dela é a opinião dela sobre ti. É a perspectiva limitada dela. Não é a verdade universal sobre teu valor. Não é o veredito final sobre quem você é ou pode se tornar. Então faça o que os estoicos sempre fizeram através dos séculos, em guerras,
dores, em tragédias, em perdas inimagináveis. Controle o que está sob teu controle. E o único território que você realmente comanda, o único reino onde você é imperador absoluto é a tua própria mente, o teu próprio corpo, as tuas próprias escolhas. Deixe-a com o silêncio dela, com os jogos dela, com as inseguranças dela, e tu caminha com o teu silêncio. O silêncio digno de quem não precisa provar nada. O silêncio poderoso de quem está ocupado construindo algo maior. Use essa rejeição como combustível. Não para provar algo a ela, não para fazer ela se arrepender, não para vingar-te, mas para provar a ti mesmo que você é maior, mais resiliente, mais forte do que qualquer desprezo, que nenhuma opinião externa pode definir quem você é. Evolua até que a ausência dela se torne completamente irrelevante, até que você passe dias sem pensar nela, até que o nome dela apareça na tua mente e você sinta apenas neutralidade, nem raiva, nem saudade, apenas a indiferença tranquila de quem seguiu em frente. Evolua até que o homem que ela ignorou simplesmente deixe de existir, porque ele se transformou através da disciplina estoica, através do trabalho silencioso, através do respeito próprio, em alguém completamente novo, alguém mais forte, alguém mais centrado, alguém inalcançável. Essa é a vingança estoica. Não é raiva destrutiva, não é ódio consumidor, é renascimento, é transformação alquímica da dor em poder. É você pegando o desprezo dela e usando como combustível para te forjar em algo que ela nunca mais poderá tocar. Então respira fundo agora. Sente o ar enchendo teus pulmões. Levanta a cabeça, ajusta a postura e caminha. Porque no final, sempre no final, o estoico vence. Não porque luta desesperadamente por validação externa. Não porque manipula. Não porque joga jogos melhores. Mas porque constrói algo que validação nenhuma, opinião nenhuma, rejeição nenhuma pode destruir. Respeito próprio inabalável. Marco Aurélio te avisou há quase 2000 anos. Se ela te ignorar, faça apenas isso. Absolutamente nada. E observe, com a calma de um filósofo e a força de um imperador, o poder retornar para onde sempre deveria estar, nas tuas mãos.